Videocast, apenas um bate-papo sobre assuntos da bike, sem nenhuma imagem, o que pode ser aflitivo em alguns momentos, né? Porque existem algumas informações que requerem alguma imagem, mas essa é a parte divertida de ficar imaginando ou simplesmente ter a curiosidade, Google e procurar a imagem. Eu vou deixar por último comentar sobre a Maratona Internacional em Ouro Branco, com a participação do Avancini. Tudo isso é muito bacana. Eu não acho que eu precise falar sobre a competição em si, porque vários canais, vários sites fizeram uma cobertura incrível, eles estiveram lá, então com certeza eles podem falar, né? Vocês podem encontrar informações muito mais precisas sobre o que aconteceu do que eu que estou aqui, né, nos Estados Unidos, mas eu acho que eu não poderia deixar de comentar como uma forma de incentivo, de divulgação do mountain bike nacional no Brasil. Mas isso por último. Antes, eu estava gravando o vídeo e daí tem a notícia aqui do Vitor Campenaerts, que ele quebrou o recorde da hora, que era do Bradley Wings, que foi estabelecido em 2015, o recorde em 1 hora, 54.526 quilômetros. E o Vitor Campenaerts, que é belga, da equipe Lotto Soudal, fez o contrarrelógio com uma bike Ridley, com os componentes Campagnolo. Vale a pena dar um Google para olhar as imagens. O recorde da hora agora, estabelecido por ele, 55.089 quilômetros, o que dá 55 km por hora de média durante 1 hora, mais de 200 voltas no velódromo Águas Calientes, no México. Só o fato de dar 200 voltas no circuito, a concentração, a posição, é surreal o que esses caras fazem. Daí tem uma progressão aqui do recorde da hora. Jens Voigt, que é alemão, 51 km por hora. Depois Matthias Brendel, Austrália, 51.852. Rohan Dennis, 52.491. Alex Dowsett, 52.937. Daí teve um aumento da velocidade progressivo. O pulo foi o Bradley Wings, que saiu de 52.900 para 54.500. E agora, 55 do Vitor Campenaerts. Incrível o que esses caras fazem. Imagina, 55 por hora durante 1 hora. Casca, hein? Paris-Roubaix. Primeiro sobre os equipamentos. As empresas elas lançam os equipamentos, as tendências dos equipamentos que seriam ideais para uma condição como Paris-Roubaix. Paris-Roubaix é muito específico porque até mesmo a condição do paralelepípedo não é o paralelepípedo que geralmente a gente encontraria, sei lá, em vários lugares do Brasil ou etc. Eles cuidam das seções de paralelepípedo de uma forma específica para manter as características do paralelepípedo que estava lá 100 anos atrás. Então não é um paralelepípedo super regular. Várias dessas seções de paralelepípedo, elas ficam fechadas, ninguém tem acesso, né? E meses antes do Paris-Roubaix, tem lá os voluntários que vão preparando o paralelepípedo para ser torturante o suficiente para testar o limite não só dos ciclistas, mas como dos equipamentos. Esse lance de bike com suspensão e etc., isso acontece há algumas décadas já. Eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas tinha uma equipe que usava Bianchi, e tinha a Bianchi Full Suspension, com suspensão RockShox na frente, suspensão RockShox atrás, se eu não me engano, entre outras várias empresas que usam sistema de suspensão, Cannondale com Head Shock, que inclusive eu tive uma bike dessa, uma branquinha que era linda e tinha a suspensãozinha. Esse ano o que mais chamou a atenção foi a nova Specialized Roubaix, que agora tem o controle, né? Eles têm o retorno hidráulico, então eles conseguem deixar a suspensão um pouco mais rígida, apesar
eu não tenho certeza, mas dava a impressão que a versão que eles estavam usando tinha uma suspensão com trava 100%. É a minha curiosidade, vocês talvez sejam mais detalhistas do que eu, se alguém também percebeu a mesma coisa, mas primeiro que o controlezinho em cima das fotos que foram tiradas dos ciclistas que estavam lá em Paris-Roubaix, ele parecia diferente, era meio que um comando de metal, e o comportamento da bicicleta quando eles travavam, quando eles estavam no asfalto, não no paralelepípedo, não existia movimento nenhum. Então, a minha sugestão é que a versão que eles estavam usando tinha uma trava 100%. Além da Specialized, que foi a que mais apareceu, porque afinal de contas, a Bora e a Quick-Step, eles usam Specialized. Das 8 primeiras colocações, 4 ciclistas da Quick-Step, 4 bikes da Specialized. Na verdade, o Peter Sagan ficou em quinto, então nas 8 primeiras colocações, 5 bicicletas Roubaix, o que é um número bem considerável. Além desse lance da performance incrível dos ciclistas, consequentemente da bicicleta, eu também não tenho certeza. Eu acho muito improvável, mas eu não tenho certeza que esses 5 ciclistas, os 4 da Quick-Step e o Peter Sagan certeza, Felipe Gilbert certeza, mas eu não sei se os 5 estavam usando a Roubaix. Eu acho muito improvável que eles não estivessem, mas é normal alguns ciclistas eles optarem por outros modelos. Eu lembro que o Matt Hayman, da Scott Michelton, que na época era Scott Michelton, não, agora é Michelton, era Orica Scott, que para mim foi uma das melhores vitórias do Paris-Roubaix. Ele ganhou contra o Tom Boonen. Ele escolheu o modelo ele competiu com a Scott Foil, se eu não me engano, que era a versão, que era a bike aerodinâmica. Então, sei lá, o cara é bruto. É como se algum desses ciclistas que são patrocinados pela Specialized, ou que a Specialized fornece o equipamento, é como se algum deles escolhesse a Vendi para fazer o Paris-Roubaix. E eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, o Matt Hayman, na vitória dele em 2016, eu acho que ele fez com a Foil, o que é incrível. Então, a performance da Quick-Step foi incrível. Consequentemente, da Specialized era tudo que eles precisavam para confirmar que eles têm um ótimo equipamento para essa condição. Em relação à participação do Peter Sagan, é só especulação, mas como eu disse antes da competição, eu não sei o que é. É alguma coisa de quem acompanha, né? Diferentes entrevistas, diferentes competições. Parece que ele não está mais presente, parece que o Peter Sagan não é mais o Peter Sagan. Na entrevista que ele deu antes da Paris-Roubaix, eu não vou lembrar onde, porque ele deu 5.000 entrevistas, eu devo ter visto 4.999, brincadeira, mas eu vi muitas entrevistas dele em diferentes canais de diferentes países, mas na entrevista anterior ao Roubaix, eu tive a impressão em algum momento, eu falei assim, é o Peter Sagan de novo. Por que o Peter Sagan de novo? Porque 2 anos atrás, mais ou menos, ele era mais irreverente, mais relaxado, ele dava umas respostas meio controversas, ele deixava o jornalista meio sem reação pelas respostas, e talvez por necessidade de posicionamento mais neutro, compromisso com os patrocinadores, os contratos milionários, talvez ele tenha sido moldado, né, ao longo desse processo para ser um pouco mais contido. E na entrevista antes do Paris-Roubaix, ele estava mais relaxado, ele sempre teve esse lance de fazer respostas monossilábicas. Sim, não, você tá bem? Tô. Você acha que você vai ganhar? Sim. E ele estava assim antes do Roubaix, e eu falei assim, putz, o Peter Sagan tá de volta, é ele. Mas durante a competição, sem dúvida nenhuma, ele teve uma ótima performance, mas talvez não uma ótima performance para o Peter Sagan. Após a competição, nas entrevistas ele não estava mais lá. Parece que não é o Peter Sagan que estava lá dando entrevista. Parece que nos quilômetros finais
uma das características que eu achava fantástico do Peter Sagan, ele nunca desistia. Nunca. Ele só parava, ele só relaxava depois que ele passava a linha de chegada. E no Paris-Roubaix, ali nos 5 quilômetros finais, teve uma hora que ele falou assim, não mais. Né? Vou girando até o velódromo, vou terminar em quinto, em quarto, e é isso. Então, eu não sei, é difícil imaginar o que vai acontecer. Tem Liège-Bastogne-Liège, tem Flash Wallonne, se eu não me engano, são duas competições que, pelo que parece, está no radar dele, então vamos ver o que acontece. Sobre a Pinarello FS, 11 milímetros de suspensão atrás, 20 milímetros de suspensão na frente, é muito bacana, mas assim, é muito específico para o Paris-Roubaix, porque hoje em dia, entre sugerir para uma pessoa comprar uma Dogma FS e uma gravel bike, compra uma gravel bike, porque ela é muito mais divertida, muito mais versátil, né? Você não precisa... O que acontece com essas bikes desenhadas para Roubaix, eu acho que é o limite exato entre o que o ciclista tolera de vibração, não sei o que não compromete a performance, né? Mas putz, quando passa para o amador, nós, de modo geral, o nosso corpo tem uma tolerância muito menor do que a deles para se manter numa posição extrema, para pedalar com um pneu 30 milímetros, com a suspensão ok, com a suspensão de 11 milímetros atrás, 20 na frente, só que os caras passam pelo paralelepípedo a 40, 45 por hora. O que, na verdade, para o amador é um mundo completamente diferente. E existem tantas boas opções de gravel bike que você pode usar um pneu 35, 38, 42. Você não tem a suspensão, mas você tem um pneu que pode fazer esse trabalho de amortecimento, só que você tem um equipamento muito mais simples. Né? É como se fosse comparar uma full suspension com uma hardtail. Né? Para situações mais extremas, a full suspension é muito melhor. Só que até hoje em dia, as boas full suspensions, elas ainda são as top de linha. Né? Entre uma bike de entrada full suspension e uma bike top hardtail, que deve ter mais ou menos o mesmo preço, eu ficaria com uma bike top hardtail. Porque uma bike de entrada full suspension, ela ainda é pesada, a suspensão não funciona bem e etc. Então se a gente for transferir isso para essas bicicletas, o cara que vai comprar uma Dogma FS, provavelmente investimento não é o problema, né? Mas para o público em geral que quer abusar um pouco mais de uma bike de estrada, andar no paralelepípedo, num asfalto ruim, etc., é muito melhor ter uma gravel bike, que é muito mais simples, você não tem que se preocupar com suspensão, etc. Você coloca o pneu ideal, que vai de acordo com a sua necessidade, uma boa calibragem. Se você vai para um asfalto bom, deixa o pneu com uma calibragem mais alta. Se você vai pedalar num asfalto que é péssimo, deixa a calibragem mais baixa e vai embora. Não tem que se preocupar com manutenção da suspensão e etc. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que essas bikes que são desenhadas para Roubaix, elas são muito para Roubaix. E a não ser que tenha a pretensão de ir para Roubaix, eu iria com uma gravel bike. Eu fiquei surpreso quando eu falei sobre a Specialized do Roubaix, porque a aceitação do pessoal que comentou no vídeo que eu fiz foi muito boa. A aceitação em relação ao sistema da Filter Shock, da suspensão. E eu pensei que o pessoal teria o mesmo sentimento que eu. Não, tem que ter trava. Se não tiver trava, eu não quero nem ver. E eu estava completamente errado em relação à percepção das pessoas. As pessoas, os comentários que eu observei é super positivo. Várias pessoas que tiveram, que têm, e que gostam muito da performance, e pessoas que tinham a versão anterior e estão ansiosas para ter a oportunidade de testar a versão 2.0, que você consegue regular o comportamento da suspensão. Então, em relação ao Paris-Roubaix é isso, em relação ao Peter Sagan é isso. Eu fiz o vídeo dos 135 RPMs. O que aconteceu? Eu saí para pedalar no pelotão e acabou a bateria. E daí algumas pessoas comentaram, né? Por isso que eu não uso eletrônico, não sei o quê. Eu sei de várias pessoas que tiveram problemas com eletrônico. Eu, particularmente, eu adoro a sensação de andar com a bike mecânica. Mas é da mesma forma que eu gosto de andar com bike hardtail.
Mas na hora da competição, eletrônico. Eu gosto muito do eletrônico. Eu acho que acontecem algumas coisas, o senso comum é o seguinte: se você tem um grupo eletrônico e deu problema porque é eletrônico. Se você tem um grupo mecânico e o grupo mecânico dá problema, ninguém fala nada. Por quê? Porque ele foi feito para dar problema. Estou brincando, mas ninguém associa que o problema... Eu tive um problema com o grupo mecânico. Não é que eu tive um problema porque é mecânico. Entendeu? Mas quando você tem um problema com o grupo eletrônico, você só teve o problema porque ele é eletrônico. E na verdade eu não tive problemas. Aliás, das bicicletas que eu tenho para alugar, eu devo ter umas 7, 8 bicicletas que são grupo eletrônico. Eu não me lembro eu nunca tive problema com nenhuma bicicleta. Na verdade, eu tive uma vez com a bicicleta da Clara. Ela estava treinando para o Gran Fondo e desconectou o cabinho do shifter. Mas isso foi porque eu fui trocar a fita de guidão e daí ficou muito... A fita de guidão ficou puxando o cabinho e desconectou do shifter. Mas ao longo de 3, 4 anos que eu tenho essas bicicletas e eu alugo para o pessoal, eu nunca tive problemas. O único problema do eletrônico é que é tão raro do eletrônico da Shimano. É tão raro você precisar carregar que esquece completamente. Para vocês terem ideia, a minha bateria que acabou da Morobikane, da bicicleta, desde quando eu comprei a bicicleta, e eu não sei quantos meses fazem, quem assiste meu vídeo com certeza vai ter curiosidade de ir lá procurar o vídeo, mas desde quando eu comprei a bicicleta, alguns meses atrás, eu nunca carreguei. O único momento que eu carreguei a bateria foi quando eu comprei. Comprei a bicicleta, carreguei a bateria, você esquece, é tão raro precisar carregar a bateria que você esquece completamente. E daí tem algo que eu deveria ter informado e não informei, mas de qualquer forma, para dar o crédito da informação pro Daniel Ozolin, aí vai uma coisa que é muito verdade e talvez tenha algumas pessoas que tenham o eletrônico e não sabem. Tem o shifter, quando você segura o shifter, algum dos comandos, calma aí, quando você segura algum dos comandos, vai acender uma luzinha na caixinha ou, quem tem um sistema mais moderno, no guidão ou no down tube, que é o seguinte: quando você segura por 5 segundos, 100% de bateria, daí pisca o verde sólido, a luzinha que acende é o verde sólido. Quando 50% verde, pisca 5 vezes, 25% vermelho, 0% pisca vermelho. Pronto, é isso. E daí você consegue acompanhar isso se você tiver a unidade wireless, você consegue acessar no celular para ter essa informação mais precisa, ou simplesmente você aperta o shifter e vai piscar a luzinha. Quando compara o SRAM, Campagnolo e Shimano, eu acho que de longe a Shimano é que tem a bateria que dura mais. SRAM, a bateria dura, é uma fração da Shimano. Não estou falando de qualidade, só estou falando de duração da bateria. E da Campagnolo eu não faço a mínima ideia da duração da Campagnolo, da bateria. Quem souber, quem tem o Campagnolo EPS, coloca aí quanto que dura a bateria comparado com os outros. Daí tem o Cruz Herzin. Samuca, esse vídeo no pelotão são fantásticos. Com sugestão polêmica, você poderia fazer um vídeo comparando os 3 principais sistemas, com sua opinião? Comparar Shimano, Campagnolo e SRAM. Campagnolo, infelizmente, ele corre por fora, né? Campagnolo se tornou um componente que é para quem gosta de Campagnolo. Então quem gosta de Campagnolo e ponto, acabou. O cara não está preocupado se é melhor, se é pior. Ele gosta de Campagnolo, ponto. Mesmo porque Campagnolo é super difícil de encontrar, até mesmo na Itália. Eu outro dia estava conversando com um cara que mora na Itália, ele falou assim, não, até na Itália é difícil de encontrar. Em relação a SRAM e Shimano, tem a preferência pessoal, tem a diferença de característica. A SRAM, ela vem se reinventando, né, em relação a novas tecnologias, e a Shimano é uma empresa super sólida. A impressão que dá é que a Shimano só coloca no mercado quando algo está completamente testado, sólido. Talvez eles não se preocupem tanto em ficar correndo a cada ano para tentar lançar algo novo.
apesar que a SRAM tem pressionado tanto o mercado que a Shimano tem lançado produtos com um pouco mais de frequência, eu imagino. E a linha completa da Shimano é muito mais sólida do que a linha completa da SRAM. Se você observar o grupo de estrada, tanto de estrada quanto de mountain bike da Shimano, você tem do mais simples ao mais top de linha, é um grupo muito sólido, né? Existe um desenvolvimento conjunto de todos os componentes. Na SRAM ainda acontece o lançamento dos grupos excepcionalmente bons e demora para trazer essa tecnologia para baixo. Um bom exemplo, eles só lançaram agora o eTap Access Force. Quanto tempo eles demoraram? Mas é uma questão de preferência pessoal. É isso. Durante ainda o vídeo que eu fiz sobre os 135 RPMs, daí eu saí para pedalar, acabou a bateria, eu estava na relação 52-14. E né, em alguns momentos ficava mais pesado, como subindo a ponte, ficava 60, 65 RPMs, na descida ficava muito leve, a situação ideal era próximo de 40 por hora, porque ficava entre 90 e 100 RPMs. E daí o Pedro Almeida Ribeiro, ele fez o seguinte comentário: e aí, Samuca, eu corro todo final de semana na categoria Júnior na Suíça. Pedro, se você quiser me convidar para passar um tempo na Suíça, eu adoraria aceitar o seu convite. Brincadeira, não tô brincando não, se você me convidar eu vou, hein? Como todos os juniores, deixa eu ler aqui. Como todos os juniores do mundo, temos as velocidades limitadas. O máximo na Júnior é 52,14, por coincidência. É uma questão de hábito. O pelotão rola muitas vezes 50 a 55 km por hora, o que provavelmente deve ser algo acima de 120 RPMs nessa velocidade com essa relação. É verdade, na descida não conseguimos atingir grandes velocidades, mas é o suficiente. Pense no prodígio Evenepoel, que correu um mundial contra-relógio na estrada, com esse andamento no TT também é limitado. Então, os caras, nos juniores, o menor cassete que você pode usar é 14 e a maior coroa é 52. Então, eles limitam, a cadência acaba sendo muito alta porque a molecada anda muito, né? É bom forçar a cadência sim, a não ser que você seja juniores, não sei o quê, é inevitável que você tenha que pedalar nessa cadência. Agora, caso você simplesmente queira incluir treino de cadência mais alta na sua rotina, a sugestão é que você não se distancie muito do seu RPM funcional. Vamos imaginar que seu RPM funcional, que é a melhor relação entre movimento com eficiência e força. Vamos supor que seja entre 80 e 100. Se você fizer um treino de 110 RPM, já te dá uma melhor, você já ganha aspectos técnicos de eficiência de movimento. Para você fazer treino de 120, 130, 140 RPMs, você tem que ter certeza que você está tendo um bom acompanhamento, que tem alguém observando, porque não é simplesmente o quanto rápido você consegue pedalar, né? É o quanto eficiente está sendo o movimento. E a chance de causar lesão por um movimento, por um padrão de movimento inadequado com uma alta cadência é muito grande. Então, atenção na hora de forçar a cadência para não errar muito na medida. Em relação ao bate-papo disso, é isso. E agora falar sobre a Maratona Internacional Estrada Real. Cada vez que eu, nas últimas 2, 3 visitas que eu fiz ao Brasil, impressionante o cenário do mercado do mountain bike, especialmente, o quanto está aquecido. Esse lance de ter a presença do Henrique Avancini nas competições é super importante para reafirmar essa posição do ídolo que está presente com a torcida. É muito bacana para as empresas, para as competições, para ele, e seria muito legal que as outras empresas concorrentes, Scott, Specialized, Trek, as empresas nacionais não. Por que as empresas nacionais não? Porque quando eu falo as concorrentes,
São as concorrentes que possuem atletas internacionais e que seria muito bacana que essas empresas trouxessem atletas internacionais para o Brasil. Porque daí você expõe o Brasil para a mídia internacional. Então vamos imaginar que a Specialized trouxesse alguns ciclistas, alguns mountain bikers da equipe para competir. A Trek é a mesma coisa. Qual mais? Trek, Cannondale é do Trek, Specialized, Scott. Imagina a Trek, Specialized, Scott, sabendo que o Avancini estaria presente, por que não trazer atletas das respectivas equipes para competir no Brasil? Aí ia ser muito bacana. Imagina só uma competição internacional de verdade com a presença desses caras. Algo parecido com o que acontece no Brasil Ride, certo? Quando os caras vêm quando eles vão para o Brasil competir, isso acaba expondo o Brasil para a mídia internacional. E daí dá uma alavancada ainda maior. Então, por favor, Specialized, Scott, Trek, qual mais empresa tem representação oficial no Brasil? Não sei, mas essas três seria muito legal que eles conseguissem levar aí para o Brasil alguns atletas das respectivas equipes do time oficial. Pelo que eu vi, e de novo eu acho que vale a pena visitar os vários canais que fizeram a cobertura da Maratona Internacional e os sites, mas no short track, durante a primeira parte da prova no masculino, o Rubens Donizete, é engraçado, né? Porque é Rubens Donizete Valeriano, daí é Rubinho Donizete, Rubinho Valeriano, Rubinho. Ele estava na ponta, eu acho que o Avancini estava sendo estratégico, eu não tenho muita certeza, eu não estava lá, eu não vi, enfim, eu estou falando só como espectador que assistiu o que eu assisti, mas eu acho que em algum momento o Rubinho podia ter, né, depois que largou, ter marcado um pouquinho mais o Avancini, porque a partir do momento que o Avancini foi para frente, talvez ele já tivesse lido os pontos aonde ele conseguiria atacar de forma mais efetiva, porque o Rubinho ficou na frente dele andando um tempo, daí o cara que tá atrás, sendo um cara forte, ele começa a perceber, né? Aonde o cara tá forte, aonde ele pode ter uma maior chance de fazer um ataque bem sucedido, mas de qualquer forma, eu acho que o resultado do Rubinho foi, né, 39 anos, o cara tá na pegada, foram 3 Olimpíadas, o cara tá na pegada faz um tempo, meu, monstro, é tipo, simplesmente muito forte. Mas o Avancini tá na fase que ele tá, né? Então, no short track foi o Henrique Avancini, o Rubens Valeriano e o Daniel Gross. Né? Daí tem o Mário Couto, José Gabriel, o Edson Júnior. No feminino, a Letícia Cândido, da Audax Corinthians. É Audax Corinthians que se fala? Ou é só Audax e o Corinthians não aparece como... Enfim, Audax Corinthians, a Ercila e a Danilas Ferreira, que na prova, isso foi no short track. Na maratona, que foram 70 quilômetros, o Avancini faturou o short track e também os 70 quilômetros em 2 horas e 33. Pelo resultado, pelo tempo, né, ele fez 2 horas 33,53. O Edson Gilmar de Rezende, que foi o segundo colocado, 2 horas e 38. E daí o Mário Antônio Veríssimo, terceiro colocado, 2 horas e 39. Então, pelo tempo, aqui o Avancini, deu uma fuga, abriu ali pelo menos uns 3, 4 minutos, e daí começaram a chegar todos os outros ciclistas meio que numa sequência, num intervalo de tempo menor. Então o Avancini faturou 2 extremos, né? Um short track e uma prova de maratona, para mostrar o quanto completo ele está nesse momento. No feminino, a Letícia, que faturou o short track, faturou a maratona. Em segundo, a Danilas, que ficou em terceiro no short track, ficou em segundo na maratona, e a Karen Fernandes ficou em terceiro na maratona 70 quilômetros.
Muito bacana, eu vi algumas fotos, alguns vídeos, impressionante a estrutura, a transmissão, foi sem dúvida nenhuma algo muito bacana de se ver. E é isso é só uma forma de incentivo ao mountain bike nacional, foi só um bate-papo. No dia 26 de maio vai ter o Rachão Faixa de Gaza, que é da mesma série, né? O Tarja Preta do Bem, Faixa de Gaza da Paz e no final do ano Rachão do Milão. É super importante falar por que Faixa de Gaza da Paz. Olha que louco, por isso que eu dou um super apoio para esse evento, porque em São Paulo, na Marginal, teve a ponte que caiu, né? Como reabriram a ponte, eles vão fazer um rachão, que é o de 100 km, no percurso original que passava pela ponte. Nessa ponte, durante a subida da ponte, o pelotão fazia ataques, né? Quando o pelotão atacava, tinham alguns ciclistas que eles sobravam. E o que acontecia? Esses ciclistas que sobravam era uma área que tinha muito roubo. Então, os ciclistas que sobravam, eles tinham a chance de ter a bicicleta roubada, o que não era raro acontecer. Por isso que ficou conhecido como Faixa de Gaza, de tão perigoso que era. Então o pelotão decidiu que não haveria ataque na ponte, porque quando os ciclistas sobravam era a faixa de Gaza, o cara ia ser roubado. Então todo mundo passava junto pela ponte, ninguém atacava, depois que passava pela faixa de Gaza, o pelotão continuava na quebradeira. Então, por isso que é o Faixa de Gaza da Paz, porque é uma forma de comemorar a reabertura da ponte e de lembrar que era um lugar, ou talvez ainda seja um lugar perigoso, onde acontece muito assalto, e que infelizmente os ciclistas eles têm que se organizar de uma forma para ninguém ficar sozinho, para não ser roubado. Então eu acho que tudo isso é muito bacana. Por trás desses nomes que sugerem algo que pode parecer um pouco pesado demais, sempre existe uma boa causa. Da Faixa de Gaza da Paz, para ninguém ser roubado, o Tarja Preta, que era algo que tem que ser feito, que funciona, que era para ajudar o Vanderlei Sorveteiro, o Rachão do Milão, que é para arrecadar dinheiro, para dar premiação em dinheiro para o ciclista, que é algo que não acontece de forma significativa. O ciclista, principalmente aquele ciclista que é profissional, ele nunca tem uma premiação em dinheiro relevante, então tem o Rachão do Milão para dar uma premiação mais relevante em dinheiro para o ciclista. E então o próximo rachão, que é o Rachão da Faixa de Gaza da Paz, acontecerá dia 26, na Marginal, mesmo local de sempre, ali atrás do Jockey, na pracinha. Qualquer informação, entra lá no TV Zanata ou no Instagram, no Facebook do Zanata, deve ter as informações do Rachão da Faixa de Gaza da Paz. Eu acho que é isso. Bate-papo, até a próxima, tchau.